Olá, boa tarde pessoal. Começamos aqui mais um Abrindo a Cuca, hoje com uma presença super bacana da Sônia Maria Mentora, que veio aqui para falar de um tema super bacana, que são um culto, que agora o lado feminino, o lado negro feminino, a parte das sombras femininas aí, no culto às deusas negras. Então, daqui a pouquinho, dá só um minutinho, ela já está entrando. Nós já vamos bater um papo hoje com essa minha amiga, ó. Vou só te falar, ela já entrou aí, ó. Olha a Sônia aí. Só um minutinho, deixa eu aqui adicionar a Sônia. Olha ela aí. Tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. E você, como está? Estamos aqui para falar desse assunto que eu amo de paixão. Já Vamos mais hoje um dia tão conversando um pouquinho. especial, né? O pessoal entrar, né? Vamos aguardar um pouquinho? Isso. Eu já estou até convidando o pessoal aqui, estou entrando rapidinho, Tá. entrando para o pessoal vir bater um papo conosco. A tua imagem para mim tá. Como que tá a minha imagem para você? De você para mim ela tá. Melhorou agora? Melhorou. Mas... Ó, falar de gente entrando, a nossa querida Cacau aí já entrando, dando um oizinho pra gente. Oi, amada Cacau, grande irmã. Mas, meu amor, é muito natural, assim, o pessoal vai entrando no decorrer da live. A grande maioria do nosso público aqui assiste muito mais a live depois. Então, nós já podemos ir aproveitando e conversando, batendo papo, né? Ok. E, enquanto isso, né, enquanto o pessoal está entrando, vai contando um pouquinho de você. Fala um pouquinho do seu trabalho maravilhoso que você faz aí em Curitiba. Conta um pouquinho para nós. Então, esse é um trabalho que nasceu, Bruno, de viagens que eu fiz, da busca por Maria Madalena, da compreensão em mim mesma, desse lado, que busca esse lado e tem essa conexão com Maria Madalena. Então, ter andado pelo sul da França, por todos esses lugares, principalmente buscando os cátaros, todas essas histórias, e tentar entender este momento da nossa história como humanos, e que lado é esse que é renegado, que lado é esse que todo mundo colocava, a igreja dizia que era pecado, e tentar entender isso me levou a buscar essas respostas que hoje é o meu trabalho. E na verdade foi graças à pandemia que eu coloquei ele no mundo, porque há tempos que ele está comigo, e eu tinha a pergunta, como levar isso, para as pessoas? Como levar esse tema? Falar sobre luz e sombra é fácil, porque tem a psicologia, tem Jung. Mas como falar que a deusa tem um lado escuro? Ou como será que é visto você cultuar uma deusa negra? Então vem esse lado dos medos, dos demônios. E aí... estar com as pessoas que ficaram comigo e fizeram 12 módulos comigo, encerramos o 12º ontem com Nossa Senhora Aparecida, com mulheres que já me conheciam, outras não, e foi muito lindo o resultado. E eu trabalho com a arte junto, ou pintamos, ou modelamos, buscando a nossa própria sombra, tentando nos entender nesses arquétipos. Então, um pouquinho é isso. E você, para o pessoal saber te conhecer melhor, você já trabalhava com terapia antes? Você está começando agora? Então, eu sempre digo para as pessoas que por mais que eu circule por esse mundo esotérico da magia natural agora, me achando como bruxa celta, me encontrando nesse lado, eu sempre percorri esses caminhos mais dos mistérios, de querer entender essas coisas que eram proibidas. E eu me tornei terapeuta artística, que é uma formação da antroposofia, que me dá o chão, porque
é fácil viajar na maionese. E aí eu tenho muito respeito pelas pessoas para trazer um conhecimento que tenha uma profundidade e que possa auxiliá-las nos seus caminhos, não é? E a terapia artística, fui professora da Escola Ana Sagres em Florianópolis e hoje faço uma carreira solo por conta de ter aliado conhecimentos, ter conhecido outras paisagens, outros lugares, outros saberes, conhecido pessoas lindas na bruxaria, na magia natural, e poder levar para as pessoas com mais serenidade até esse assunto. Maravilha. Lindo, 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 lindo. Você é uma queridona, né? Que se conheceu aí, para quem não sabe, eu e a minha querida Sônia, a gente se conheceu justamente em função da bruxaria natural, né? Temos o mesmo mestre. Ela é do clã de Curitiba, eu sou do clã de São Paulo. Né? Beijo, e aproveitando, damos um beijo ao mestre Marco, né? Que nos uniu e nos deu essa... Cacau, que está aí, que também faz parte do nosso clã. Né? Também com um trabalho maravilhoso. Quem não conhece o trabalho da Cacau já veio falar aqui com a gente, né, sobre doenças ancestrais. Em breve vai voltar com uns temas bem interessantes também. Mas vamos ao assunto. Vamos lá, o Ricardo Rudin aí também dando boa noite. Queridaço, meu querido. Oi, bruxo, amado. Mais um bruxo. Acho que vai ser a live do clã dos bruxos, né? São Paulo, Curitiba. Eu gosto assim, né? Bastante magia, bastante bruxaria. Bem, então vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho sobre o culto às deusas negras, desse trabalho que você está fazendo. Conta pra gente, como é que funciona? Tá, ok. Eu vou trazer uma historinha primeiro para trazer o pano de fundo disso tudo, ok? Perfeito. Perfeito. Então, dizem que Deus criou tudo. Criou a terra, criou as plantas, criou as flores, criou os animais. Mas ele achava que faltava alguma coisa e resolveu, então, criar o homem. Ao observar o homem a quem ele dera a tarefa de dar nome às coisas, ele viu que ele se sentia sozinho. E então perguntou a ele por que ele estava triste. E ele disse, eu não posso me ver, eu não tenho com quem conversar. Deus então resolveu pegar a essência do que é mais puro na natureza, das flores, dos rios, dos animais, dos peixes, das plantas, de todos os reinos, e criou a mulher. E a essa mulher ele deu o nome de Lilith, e que na antroposofia nós chamamos de Omena. Então chamamos de Omena Lilith. E aí, Adão olhou para ela e disse que ela era muito frágil, que não conseguiria acompanhá-lo. Aonde tinha janelas para ela observar o mundo. Minha querida, desculpa que travou e nós perdemos uma parte da história. Então, a última coisa que deu para ouvir é que ele disse que ela era muito frágil e que não poderia acompanhá-la. Por favor, retorna daí. Então, Deus guardou-a atrás do seu trono, onde tinham janelas, que ela pudesse observar o mundo até o momento dela vir. E criou da costela do Adão, aquela história que se já conhecem, a Eva. E a Eva é terrena e forte e poderia acompanhar Adão. Acontece que o lado Lilith de Omena ficou com ciúme e com inveja. E ela, com raiva, sai da onde ela está e só fica a parte pura dela. E é quando ela se une com Lúcifer e tem a história da serpente, da maçã, e vocês conhecem. E aí, quando a gente faz esses estudos das deusas negras, é que a gente conhece que ela se abre em duas correntes, a branca e a negra. A branca seria essa parte omena, pura e frágil e bela do mundo, da natureza, de tudo, do universo. E Lilith carrega esse cunho, então, da inveja, do ciúme, da raiva.
Mas, na verdade, elas são apenas dois lados de uma mesma mulher. Então, nessa história, na verdade, saíram de Adão 3 mulheres. Omena, Lilith e Eva. E é diferente do que se ouve normalmente. Mas são histórias que constam, tanto quando se estuda pelo judaísmo, quando se estuda em outras filosofias, e que explicam um pouquinho quando no judaísmo, principalmente, transforma a Lilith no grande demônio. Aquela que se acasalou com o demônio e teve filhos demoníacos. E aquela que nós renegamos em nós mulheres. E aí se cria a grande sombra do feminino. Se cria a grande ferida que existe em todas nós mulheres. E que dizemos assim, se somos santas ou se somos pecadoras. E Maria Madalena carregou isso também, não é? Por muito tempo ela levou esse cunho da pecadora. E, na verdade, ela foi uma grande mulher. Só que ela viveu os dois lados dela. E, no final, pelo amor, pelo Deus, ela purifica aquele amor da paixão, né? Mas que nós, mulheres, temos esses dois lados em nós. Mas pela valores sociais, pelo que recebemos de educação, ou pela religião, nós renegamos esse lado Lilith. E aí criamos um grande problema para nós mesmos e para a própria sociedade. E, na verdade, as deusas negras, ou como chama Mirella Faur, da face escura da deusa, é onde está a grande ferida que precisa ser curada para que a gente possa ter equilíbrio na nossa sociedade. Então não é questão de culpas, mas é questão de cura para nós mulheres. Buscarmos esse lado em nós. Então essa é a historinha do pano de fundo disso, todo esse trabalho. E que é extremamente necessário, né? Num mundo hoje ainda tão patriarcal, com todas as limitações que ainda são impostas, né? É fundamental, né? E eu me coloco até como um homem, é por isso que eu fiz questão de vir de rosa, por causa, inclusive, né? Não é só por causa do Outubro Rosa, mas é justamente para que a necessidade, não só, eu falei disso recentemente, das mulheres resgatarem todo esse poder e os homens também assumirem o seu lado feminino, que é fundamental. E primeiro nós temos que curar a nós mesmos. Os homens têm que curar esse lado neles, e nós mulheres também. Porque não existe algoz maior da própria mulher do que a mulher. Quando ela mesma condena a outra que tem um comportamento mais de liberar, de ter, aceitar seu próprio corpo, de agir normalmente, e que a sexualidade deixa de ser um grande tabu. E quem me conhece sabe o quanto para mim, na minha história, eu tenho essa questão desse tabu. Então, estar lidando com esse tema, estar levando isso para outras mulheres, está sendo muito curador para mim também. A Cacau está comentando alguma coisa? Assim, ela está falando que equilibrar o feminino e o masculino tóxico dentro de nós, né? É necessário, né? Equilibrar esse lado masculino e feminino para remover esse lado tóxico de nós aí. Porque nós, com essa questão de chamarmos de patriarcado e olharmos para esses povos antigos de antes do Cristo, que tinham a grande mãe, e na verdade o que aconteceu foi que tanto nós mulheres como homens ficamos órfãos de mãe. E só temos um grande pai. E aí, na época de 1170, 1200, 1270... surgiu um grande movimento de resgate através da própria Virgem, que foi chamada Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Céus, e foi fortalecido esse lado da mulher, mas que seria o lado de Omena, da pureza, da virgindade, que a mulher, para ser uma boa mulher, teria que ser uma boa esposa, teria que ser pura, mas na verdade na cama o homem queria também a prostituta ou a puta, né?
Viu, Cacau? Tô conseguindo falar essas coisas. Ai, ai. Dizer essas palavras. Espero que não tenha ficado vermelha. Mas se ficar é ótimo, que tem que se empoderar e falar mesmo. Então, Puta! É puta! PUTA não tem, né, que dizer. E aí, quem são essas mulheres, né? Que todos somos seres espirituais dentro de um corpo. E eu digo assim, Deus não seria tão safado, tão ruim, se eu entendo que Ele é amor, se nos colocou num corpo que nos dá prazer, não é? E aí, para nós mulheres sairmos desse jugo que começa lá, principalmente com o judaísmo, de pôr essa mulher que seja servil, que seja esposa, que não pode mostrar o corpo, e que a sociedade, que a gente chama de patriarcal, cada vez mais sobrecarrega isso, e eu percebo, às vezes, em mim, alguma atitude dessa forma. Quando eu olho para minha neta, e às vezes tem uma atitude de perceber que eu estou reproduzindo isso. Então, está muito impregnado ainda em nós, não é? Então, assim, que a mulher consiga curar esse lado e também não partir para um lado só da deusa, da que se transforma, que é uma grande deusa, e novamente se distancia do homem, porque o homem não sabe lidar com essa mulher liberal, feminista, que assumiu um papel mais masculino. Muito menos sabe lidar com essa deusa. Então, onde está a mulher realmente nisso tudo? Ela está justamente em não ter curado esse lado negro, não ter lidado com esse lado, com seus próprios preconceitos, com as suas próprias feridas. É verdade. E é fundamental o que você falou, é muito importante, né? A Cacau falando aí, a necessidade de resgatar a prostituta sagrada. Sim. Né? Que, na verdade, falando um pouco, então, das deusas, né, das que são consideradas ou santas, ou a Nossa Senhora Aparecida, ontem foi festejada muito, né? A Nossa Senhora de Nazaré, domingo, lá em Belém do Pará, o povo precisa dessa mãe negra que é mais próxima dele. Então, o povo, geralmente, quando é uma Madonna negra, ou uma virgem negra, ele adota e geralmente ele se rebela se a igreja ou o poder quer tirar dele isso. Todas as histórias das Madonas negras, das virgens negras, com a Guadalupe no México, até a igreja engolir, digamos assim, né? Daí eles falam que elas são negras, a pele, por causa das velas, por causa que ficam muito tempo no fundo do rio. Mas, na verdade, o que esses ícones, né, que aparecem dessa forma, e não quando é uma aparição que realmente houve pessoas que viram, crianças que viram, mas quando elas vêm em imagem, esses ícones, eles trazem a grande força da grande mãe, porque é isso que ela é. A mãe negra, a deusa negra, a virgem negra, ela é o retorno à grande mãe e está muito ligada à terra. Ligado àquilo que os nossos povos antigos, principalmente os celtas, que você sabe que eu amo de paixão e gosto de estudar, tinham essa relação, mas eles também tinham um panteão já de deuses e deusas. Mas o que é interessante é que eles não precisavam ter uma deusa do amor, como temos na mitologia grega, por exemplo. Que para eles a deusa era amor, e era a guerreira, e era da guerra, era aquela que lutava por eles, que defendia eles pela soberania, pela que nós chamamos de fertilidade. E tem mas tem uma terceira coisa que agora não estou me lembrando. Mas são 3 grandes valores que eles lutavam e essas deusas representavam isso para eles, né? Então, o culto à deusa negra, na verdade, é isso que está intrínseco, né? Essa relação com a grande mãe ligada à terra, aos valores terrenos. Enquanto, se você lembrar, Bruno,
A Virgem Branca, que são as Nossas Senhoras, né, que carregam títulos de igreja, elas são celestes, elas são distantes, elas são amor, né, elas abraçam, mas elas são mais distantes para nós. Enquanto uma mãe negra, ela é mais próxima. E por isso o povo, nós temos essa atração também, por esse mistério, porque elas são deusas ligadas aos mistérios da terra. É uma verdade bem importante, porque é muito curioso você, não que definitivamente as deusas brancas não tenham adeptos, mas se você parar para ver, realmente, há uma imensidão de adeptos quando a gente fala dessas deusas negras, né? Você ter Aparecida, por exemplo, ela é... Independente de religião, pode ser Mamãe Oxum, sim, né? Porque a Nossa Senhora Aparecida, Mamãe Oxum, Iemanjá, independente de qual religião, mas essas mulheres, digamos assim, que têm essa deidade, que têm esse poder de lidar, porque elas têm um poder de lidar com as dores do mundo, e também elas podem descer ao infraterreno para ajudar. Elas têm mais força para isso do que as virgens celestes e virgens brancas, que lidam mais, digamos, da terra para o céu. E a Virgem Negra, ela conhece as leis das trevas e conhece as leis da luz. Então ela atua em tanto num patamar como no outro. Que lindo isso. E aí, hoje, você trabalha com isso de uma forma já ordenada? Você já faz esses cultos? Como é que funcionam esses cultos a respeito das deusas negras? Normalmente eu faço essas falas, né, para quebrar alguns paradigmas, trazer um olhar diferenciado, e às vezes até para chocar, para as pessoas deixarem a religião de lado, porque isso também é que interessa. Então não se trata de religião, se trata de olhar para esses seres divinos. E aí eu proponho a elas ou uma pintura, ou proponho uma modelagem com o tema que eu estou trabalhando no dia. Por exemplo, ontem trabalhamos com a relação mãe e filha, mas elas vieram de uma pintura, onde elas fizeram o arco-íris da alma, que eu chamo, que é todas as cores, a roda das cores, aonde parece um gesto, e daí se traz esse gesto dessa Madonna, e vai aparecer um outro ser. Eu, quando trago as Madonas, acho que você conhece já alguma pintura minha, então sempre está se referindo a essa mãe desse ser do Cristo, né? Então, geralmente é uma mãe e um bebê. E são pinturas, eu chamo elas de Madonas do Arco-Íris, que eu pinto há anos, e elas estão nos quartos dos meus netos, nos quartos de sobrinhos, no quarto de filhas de sobrinhas, e outras pessoas que quiseram, que eu também fiz. Essas pinturas, tem a Madonna Azul, que vem só as cores da azul. Então eu faço esse exercício, porque são exercícios terapêuticos, e depois eu converso com as pessoas, e dessa relação que aparece na pintura, nós fomos para a modelagem. E daí trouxemos para o dia a dia, se ela era aquela que era mãe, ou se ela era aquele bebê. E aí vai aparecer a história de cada um, aparece as dores, aparece as feridas, e depois terminamos essa modelagem trazendo que elas definiram se era alguém da corrente negra ou da corrente branca, porque o tema dessas três últimas era a corrente branca e negra. E isso dá um grande alívio, as pessoas se sentem novamente acolhidas, novamente recebem um colo, que por isso que eu digo que a gente está órfão da mãe, né? E principalmente para quem teve bastante dificuldade na relação com suas mães terrenas, dessa vida, eu lembro a elas que elas tiveram muitas mães em muitas vidas, e que temos, acima de tudo, essa mãe maior, essa grande mãe, que pode nos acolher. E aí se trabalha assim com os medos, com os traumas, com aquilo que está, de repente, no caminho da pessoa, e ela está pronta nesse momento para materializar, para trazer. Então é dessa forma.
Que lindo. É lindo, 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 lindo. Eu acho que eu estou surpreendendo até você, né, Bruno? Lógico que tá. Porque no fim das contas, hoje nós vemos diversas técnicas trabalhando com o sagrado feminino. E todas são Sim, válidas, né? Eu trouxe recentemente minha amiga falando de vaporização. E é incrível que a cada técnica que a gente descobre é uma faceta nova que a gente sim. enxerga, né? E a arte, ela tem um grande potencial de chegar no inconsciente das pessoas, através da arte. Ele é um caminho, além de bonito, ele é um caminho que burla muitos mecanismos de defesa do subconsciente que a pessoa tenha. E, de repente, ela vê na obra dela algo, é como se está fora dela, entende? E ela consegue ver de outro ponto de vista. É como que se ela vê dela para fora, aquilo está fora e ela consegue lidar com aquilo agora, né? Não é só ficar lidando dentro com sentimentos, pensamentos, é como que se ela consegue tirar para fora e ver isso. É bem interessante. E isso se chama, eu uso muitos exercícios da terapia artística, né, que tem embasamento na antroposofia. Mas eu também já mudei muitas coisas, já criei em cima. Daí no final, ontem fizemos uma celebração, fizemos um rito onde elas consagraram esse trabalho delas, e daí já entrei um pouco na nossa magia, que fortalece a alma humana, né? Entender essas linguagens, o que é uma magia, na verdade. Somos nós, não é? E nem sempre se precisa de todos os instrumentos que se tem para fazer um ritual. Que a própria pessoa pode imantar uma coisa com a sua própria energia, né? Se nós lembrarmos, né, que magia é transformação, né? Qualquer transformação na vida é magia. É E nós magia. temos, nós temos os 4 elementos do nosso corpo, né? Nós respiramos o Sim. ar, nós temos o calor do fogo, nós temos o corpo que tem diversos líquidos e temos a carne, né, que é a representação da Que terra. é terra. Então, Né? né, Nós temos os 4 elementos e temos ainda o calor e o éter, né, que está mais ligado ao espiritual. Quando eu falo do corpo humano, eu gosto de lembrar o João O'Donoghue, John O'Donoghue. Ele é, incrível que pareça, ele é um escritor irlandês que fala belamente sobre a alma celta, e ele é um teólogo da Igreja Católica, mas ele é nascido nesse meio irlandês que recebeu essa herança celta. E quando ele traz a alma humana, ele traz com uma beleza. Então, muitas orações que vocês veem por aí celtas são dele. E ele traz essa palavra anankara, que eu uso para minhas viagens, que quer dizer amigos de alma. Então, um grande irmão, uma grande irmã, que nós se chamamos nos Coven, o celta chamaria de anankara. Porque amigos de alma é mais do que um amigo, mais do que um irmão. É amigo de alma. E quando ele traz essa beleza, e é o que eu busco e vejo nas pessoas, ele chama, quando ele traz o corpo físico, ele fala assim, nós somos argila aqui na Terra, permeados por um espírito. Eu acho isso de uma beleza de perceber essa argila, esse corpo. Então, quando eu trabalho com argila, é de alguma certa forma um sagrado, né? Esse material que a mão humana pode transformar em algo que diz dela. Então, se torna sagrado. é um resgate, né? É um resgate da Sim. nossa forma original, né, do barro. De estar, E volta lá né, na historinha que eu te contei, né? Do Adão, da Eva, são lendas, são histórias, são citações bíblicas, mas que tem um grande fundo de verdade na nossa evolução humana. Estar olhando para isso sem religião dá um alívio, dá uma libertação de não ter medo de olhar para isso e de ver, isso eu acho que é possível, isso eu acho que pode ser assim.
sabe? Que você possa duvidar, que você possa fazer perguntas e tentar entender esses mistérios. Então, o culto à deusa negra, que é o tema que a gente chamou para nome disso, ele não se trata de uma religião, ele não se trata de fazer um culto específico para elas, mas que nós aprendamos a reconhecê-las. Assim como tem na Polônia, que tem... Eu estava falando para vocês da época da Idade das Trevas, da grande questão das mulheres irem para as fogueiras, mas que foi a época que mais se trouxe a figura da Virgem Maria. E também, por incrível que pareça, as 80 catedrais góticas que surgiram na França estão sobre locais telúricos que eram habitados ou frequentados pelos druidas e pelos celtas. Por exemplo, Chartres. É uma bela catedral, mas ela foi reconstruída 2 vezes. Mas ela está em cima de um poço druídico, aonde tinha uma imagem que está lá até hoje no subterrâneo da catedral, como que sustentando essa catedral, esse poder. Ela está lá embaixo, na terra, e ela é chamada de Nossa Senhora do Subterrâneo. E as pessoas visitam, as pessoas compram, às vezes, lá quando viajam, quando vão à catedral, mas não têm noção do que significa realmente essa grande Nossa Senhora do Subterrâneo. Ela é uma deusa negra. Ela era cultuada como uma mãe que iria dar a luz a um filho de luz, a um Deus. Os celtas já traziam esse olhar antes do Cristo. Os celtas depois do Cristo, que é mais da Irlanda, daí já diferencia, como eles eram povos mais de harmonia, eles se deram bem, principalmente na Irlanda, com os vikings, se deram bem com o cristianismo, porque eles já tinham esse olhar dessa grande mãe que a toda roda do ano dá a luz ao filho. Que lindo. Se você deixar muito falando sozinha aqui. Eu sei. Por isso que às vezes eu te dou uma te interrompo um pouquinho. E é bom, às vezes você tem pergunta, alguma coisa, né? Eu queria, na verdade, comentar uma coisa que você falou que eu achei lindo demais, né? É justamente a necessidade de enxergar tudo isso sobre uma outra ótica. Isso. Porque, deixa eu só abrir aqui um pouquinho para sair um pouquinho do ego. Um pouquinho uma outra ótica, porque nós estamos falando de algumas tradições que são seculares, né? A gente pegar o culto à Virgem, né? A gente está falando sob a ótica da religião, que são de séculos. Oi, Natália. Olá, todo mundo que está entrando aí, Janaína, que falou um monte de coisa. A Janaína é uma querida, conhece bastante. A gente não pode ficar comentando tudo, senão a gente perde muito foco. Sim, mas você estava falando mais ou menos que a igreja se adonou disso, né? E esconde. Exato. Esconde. E aí o que é muito bacana a gente parar para pensar é que, à medida que os séculos foram passando e a religião foi tomando conta, ela se fundiu com muita coisa. E, no fim das contas, como você mesmo falou, à medida que foi impondo, né, aos celtas, aos druidas, muita coisa se fundiu. Então tem muita coisa que a gente não precisa enxergar sobre a ótica da religião, porque tem toda uma magia, tem toda uma... E se perdeu a magia, né? A igreja colocou isso como coisa do demônio, como coisa que o poder da magia vinha do demônio, que essas mulheres tinham feito pacto com o demônio, e elas eram herveiras, conhecedoras de ervas ou curadoras. E também você falando, lembrei, são vários lugares no mundo que existem Nossas Senhoras Negras e Damas Negras, existe muitas, e que não é contado a história dela. Eu gostaria de contar uma coisa que se chama uma lenda proibida. E que as pessoas podem olhar para isso e dizer, imagine, isso é mentira, isso não pode ser. E cada um fica com aquilo que o seu coração aceita como verdade. Mas para mim fez sentido e por isso eu vou trazer. Você já ouviu falar de Sara Kali, não é, Bruno?
Sabe também a história dela no sul da França, em Sainte-Marie-de-la-Mer, que a gente conversou já um pouquinho, talvez, acho que não sei se com você. Mas Não, que era mas o lugar eu vi seus onde... vídeos. Eu É, vi seus vídeos contando a história, lógico, que eu não sou besta. que era o lugar perto de Marsella, no litoral da França, onde chegou o barco de Alexandria, vindo com José de Arimateia, Maria Madalena, Sara, que há uma grande discussão se ela é filha realmente de Maria Madalena, né, com Jesus. E também outros, como o Maximin, que era de 72 discípulos, José, Maria Salomé, Maria Jacobina, Maria Jacobé. Enfim, eles vieram fugidos, que os romanos chegaram a Alexandria perseguindo eles, pegaram esse barco, atravessaram esse mar e chegaram no sul da França, nesse litoral. Quando eles chegaram nessa praia de Sainte-Marie-de-la-Mer, lá estava um povoado, uma tribo de ciganos acampados naquele local. Mas também viviam muito perto dali povos que eram considerados célticos na região da França. Então, que tinham seus costumes, que pela igreja é chamado de pagãos. E o pagão, na verdade, se você for olhar ao pé da letra o que é um pagão, ele simplesmente é povo do bosque, a tradução. E eles receberam eles, porque eles vieram muito mal, né, nessa travessia, passaram por problemas. Sara, durante a tempestade, tira o seu lenço, joga no mar e diz que ela seguiria e serviria a Cristo para toda a sua vida. E ela fica nesse local, em Sainte-Marie-de-la-Mer, acolhida pelos ciganos. E ela tem a tez mais escura, como ela é retratada, e os ciganos passaram a amá-la porque ela conhecia as ervas, ela começou a atender as ciganas nos seus partos, e ela se torna uma grande, e ela fala sempre do Cristo, daquilo que tinha sido trazido com eles, né, que tinham vivido com ele. E ela fica nesse local. Quando ela morre, já existia a igreja, o cristianismo já tinha chegado para catequizar os pagãos, e ela não é aceita que seja enterrada na igreja como foi Maria Jacobé e Maria Salomé, que são biblicamente citadas. Então os ciganos a enterram numa gruta, e lá começa uma grande romaria, tanto deles como do povo, porque começa a acontecer milagres. E eles passam a pegar o barro, a argila dessa gruta que tinha uma fonte, e fazer pequenas estátuas de barro. E eles tiravam o barro de dentro, colocavam aquilo que nós sabemos fazer muito bem na magia, que são os sortilégios ou os seus pedidos, né? Faziam a oração à santa, diziam sempre o que eles tinham aprendido na profecia que tinha entre eles, que haveria de vir pelo mar, pela água. Então eles diziam, pela água você veio e pela água, para a água você vai retornar. Colocavam os seus pedidos dentro, lacravam e carregavam com eles para onde eles fossem. Até hoje, em Sainte-Marie-de-la-Mer, em maio, tem uma grande procissão onde vão os ciganos do mundo todo. A igreja, percebendo isso, trouxe ela para dentro da igreja e coloca ela no subterrâneo, embaixo do altar. E chamam ela hoje de Santa Sara, mas na verdade a igreja nunca reconheceu ela como santa. Mas o interessante dessa história é que se você tira o manto de Nossa Senhora Aparecida, eu até coloquei no meu Instagram, acho que ontem, ela tem um vestido com flores aqui, pregueado, o cabelo solto, e que diz a lenda proibida que, na verdade, ela foi para os ciganos, quando se quebrava a imagem que eles tinham feito de Sara, eles jogavam na água dizendo, da água veio e para a água retornarás. E faziam outra. Se diz, entre eles, essa lenda proibida, que na verdade Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Sara Kali, que os ciganos, ou algum cigano, que naquela época estavam por ali nessa região, que tenha quebrado essa cabeça, então ele jogou ela de volta para a água, e depois foi que vem toda a história da Nossa Senhora Aparecida, que ela é retirada das águas do rio.
Então essa é uma lenda proibida. Mas tem seguidores em Itanhaém, em São Paulo, existe um grande lugar de uma religião que segue esses ensinamentos de Maria Madalena e Sara, e tem toda essa noção dessa ligação com Nossa Senhora Aparecida, na lenda dos ciganos. Faz muito Então sentido. essa era uma lenda proibida que eu queria contar. Maravilhosa. E é muito fundamental tudo que você está falando, justamente para reforçar o que eu estava dizendo. Não é só porque de repente estamos falando, de repente para quem está entrando, e estamos falando aqui de Virgem Maria, estamos falando de Maria Madalena, não é só porque de repente são, A igreja pegou, né? são personagens bíblicos que eles são exclusivamente da religião católica. Todos nós podemos cultuar qualquer figura. De qualquer religião. Exato. Ninguém é dono de ninguém, muito menos do divino. E mesmo temos religiões que não reconhecem com toda essa força que ela possa ter de mãe e que possa nos ajudar. Então temos as outras religiões também que negam essa força. Mas para aqueles que sempre na hora da dor, porque é aí que elas mais ajudam, né? Na hora da dor, na hora que precisou, independente de religiões, ela atendeu, né? Ela dá o colo. Tem alguém falando, estou sem meu óculos. Não, tudo bem. Janaína está falando, sendo que essas entidades nem eram católicas quando viveram. Sim, sim. Exatamente. Eu gostaria, já que você está falando do sul da França, né, você anunciou recentemente lá no nosso grupo, e eu faço questão que você fale um pouquinho aqui, que você faz excursões periódicas a essa região. Eu queria que você falasse, anunciasse também para quem tem interesse, de repente, em vir fazer essa obrigada, Bruno. Imagina. Eu te agradeço, porque sempre nunca é barato ir para a Europa, ainda mais agora com o euro alto. Mas são viagens que têm um chamado espiritual maior, né? E não me sinto e não gosto que as pessoas me vejam como uma mestra ou uma guia espiritual. Eu tenho saberes, conhecimento, né? Fui atrás desses conhecimentos, dessa colcha de retalhos que eu chamo. Então, em qualquer região aonde eu percebi que havia a questão dos mistérios, que eu sempre falo, e que eu vou tentar buscar mais um pedacinho da colcha de retalhos. Por incrível que pareça, ou não, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, é o dia da última aparição dela, e que seria uma grande festa lá em Portugal, se não fosse a pandemia, que todo ano é. E o curioso é que por trás também de Nossa Senhora de Fátima, ali em Portugal, era um grande lugar céltico onde se cultuava a deusa. A Ilha Brígide, que eles chamam, que tem a ver com a Brígide do povo celta da Irlanda. Então, assim, quando você começa a tecer essa colcha, você percebe que são nomes parecidos e você consegue encaixar. Mas essas viagens, elas são geralmente duram de 15 a 20 dias. A do ano que vem, em maio, nós vamos à Conferência da Deusa. A Natália, que aqui está, é minha parceira, né, da organização dessa viagem. Nós vamos passar 3 dias com Luísa Frazão. Não peguei o livro dela, mas onde ela fala da deusa Kali, que deu o nome a Portugal, que na verdade Kali, Kaleha, é uma grande deusa celta, e que era cultuada pelos celtas no norte de Portugal e no norte da Espanha. E é dali que eles vão para a Irlanda e para a Inglaterra, fugindo, né, dessa coisa dos romanos. E eles são bem anteriores, então. Mas a deusa Kali, ela está para o céu, assim como a deusa Ofiusa está para o infraterreno, que ela seria negra, né? E ela é a grande deusa serpente que cuida desse jardim, que é de uma árvore de pombos ou de maçãs douradas, que daí tem a ver com Avalon, lá no sul da Inglaterra, e é esse tecer que eu vou fazendo. Maria Madalena fica no sul da França, mas José de Arimateia pega o cálice, que foi da Santa Ceia, e leva para o sul da Inglaterra, para esse lugar que se chama Glastonbury, e eles acham que seja Avalon, né?
Lá tem todo um clã de sacerdotisas a serviço da deusa, que são mulheres de um conhecimento, tem livros escritos sobre essa cura do feminino sagrado. Então, ir a Portugal em maio, estar indo a Fátima, estar indo a Tomar, que é uma cidade dos templários, e eu vou trazendo todo esse tecer daí dos templários, quando eles chamam de Nuestra Dama, Notre Dame, na França, que eles chamam de Nossa Dama, na verdade eles estão se referindo a Maria Madalena. Então, assim, tem muita coisa por detrás, muitos mistérios por detrás, que durante a viagem eu vou levando esses conteúdos e também vamos fazendo algum trabalho artístico. Às vezes pintamos, às vezes feltramos, que são atividades que dá para fazer com os grupos durante a viagem. Mas a de maio a gente quer ir, a gente vai a Açores, que é da onde saíram as mulheres perseguidas pela Inquisição e vieram parar em Florianópolis. Tem toda uma história da Bianca Furtado, que eu vou fazer uma live com ela, que conta essa história dessas mulheres perseguidas pela Inquisição, do governo, do poder da Igreja de Portugal, e que elas são colocadas num navio, e esse navio acaba vindo parar na Ilha do Desterro, que hoje é Florianópolis, e Florianópolis tem toda essa magia da velha religião, de ser esse lugar, o lugar que ele é, porque tem a história dessas mulheres que vieram de lá, que eram bruxas, não é? Então também vamos a Açores ao encontro dessas irmãs, dessa história, estar indo aos museus para reconhecer. Então fica tão pertinho da gente saber que elas vieram para o Brasil. Então estar indo a Portugal, vamos a Arganil, que tem o templo, em Évora, que tem menires celtas, a Sintra, que tem lugares belíssimos, sempre com essas histórias, né? Com esse olhar espiritual, trazendo esse amor à grande mãe de volta, à mãe terra. Então, minhas viagens são isso. Oi? Janaína já está falando aqui. Quero saber mais sobre essa viagem. Já já te mando mensagem. Que bom, Janaína. Vamos junto. Então, pessoal, quem não conhece ainda o trabalho da Sônia, segue lá, Sônia Maria Mentora, lá no Instagram. Ela conta todas essas histórias em vídeos e tem mais detalhes sobre essa viagem. Então, vou fazer um marketing mesmo. Obrigada. Imagina, quer fazer um reencontro com o feminino, em terras belíssimas. Na conferência da deusa vai estar as sacerdotisas de Avalon, vão estar as grandes mulheres que são estudadas hoje nessas formações do feminino. Vão estar todas na conferência da deusa em Portugal. E é uma língua que não precisa, né? Nós nos entendemos muito bem com os portugueses, não sei porquê. A língua não teria dificuldade. Não. Então, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato com a Sônia. Lá, com certeza, no Instagram dela vai ter todas as informações sobre a viagem. A viagem é em maio. Nós sabemos que tem pandemia, todo mundo está meio sem dinheiro, mas se tiver condições, com certeza é uma coisa que vale a pena. Né? Eu e Natália, a gente está organizando de forma que já conste no contrato a cláusula assim, que em janeiro a gente avalia, final de dezembro, janeiro, a gente avalia como está a situação da pandemia para nós no Brasil, e se for o caso, a gente não enviou ainda dinheiro nenhum para fora, e a gente devolve o dinheiro das pessoas que não queiram ir. Já é um acordo, não é? Porque eu tive a viagem desse ano, que foi adiada 2 vezes e ficou para o ano que vem. Não pudemos fazer em maio, não fizemos em setembro. Então, nós vamos... Já está na cláusula, né? A gente já conversou, eu e Natália, do contrato ter essa cláusula, que o dinheiro será devolvido das pessoas. Antes de ser enviada para o exterior, vamos ter essa conversa com cada um. É importante. E até para dar maior segurança para todo mundo. Sim. Né? Porque como são viagens caras, as pessoas precisam começar a pagar para poder parcelar em mais vezes. Né? Mas fica com esse receio. Mas daí eu paguei, daí esse dinheiro, né, eu não viajo. Então a gente tem esse compromisso, que é de honra. E eu tenho certeza, e eu assino embaixo. Né?
né? Porque você é uma pessoa maravilhosa, meu amor, de verdade. Obrigada, Bruno. Você também? E aí, dia 30 eu vou estar com vocês, vamos fazer, né, Isso. uma festa de bruxas. Fiquei muito feliz. Você estará aqui dando um curso aqui em São Paulo, é isso? Sim, eu vou. Eu tenho um grupo que já faz 7 anos que a gente estuda, são mais ligados à antroposofia, as escolas Waldorf da antroposofia, são pais, maioria, que estão comigo há 7 anos estudando esses temas. Viajaram comigo no passado, nós fomos para a França, visitamos a floresta de Brocéliande com o tema de Merlin, fomos ao Guetiano e outros lugares, né, com esses temas espirituais, e a gente tem esse assunto, é chamado na antroposofia de cristologia, que quer dizer estudar o ser do Cristo sem religião. Tentar compreender a tarefa dele sem se guiar especificamente pela Bíblia, né? Porque o Steiner, que criou a antroposofia, ele deixou muitas palestras de pesquisas dele, de como foi que esse ser se comprometeu conosco e fez todos os sacrifícios que fez. E Bruno, querido, ele chega a falar em 7 sacrifícios, e que o 4º foi a crucificação, e que ele ainda vai fazer mais 3. Então, são bem diferentes, são olhares bem diferentes do que estamos habituados a ver pelas religiões ou pelo que ouvimos. E esse grupo está comigo há 7 anos, então é com eles que eu vou me encontrar, quase um ano que a gente não se vê, e vamos nos cuidar, vamos ter todos os cuidados que precisa pela pandemia, e eu vou estar com eles todo um fim de semana, mergulhado lá na Serra da Cantareira. Nossa. E eu vou trabalhar com eles a Eva Celeste e a Eva Terrena, que eu chamo, que é daquela historinha que eu falei para vocês. E eu já de antemão já te convido para futuramente, os próximos meses, fazermos uma live só sobre esse tema da cristologia, para que as pessoas conheçam um pouco mais. Achei interessantíssimo. É muito inquisidor, como é que eu posso dizer? É muito... Mexe muito com a gente essa maneira de olhar para o Cristo. E eu digo sempre, quando eu dou palestra, que na verdade ele é um ser que nós ainda não conhecemos. Porque o Cristo que nós temos foi implantado pelas igrejas, né? Por aqueles que se disseram donos desse saber. E aí, compreender realmente, né? Podemos chamar ele de avatar, podemos chamar ele, essa ligação com as deusas negras tem muito a ver com o ser do Cristo, que é se aprofundar realmente naquilo tudo que foi que envolveu a história da evolução humana. Né? Então, é estar olhando para todo ser humano, né? E sua própria história, e entender um pouco do que ocorreu. Mas eu te agradeço, eu vou amar vir. Não, vamos deixar para dezembro, ali bem próximo ali do Natal, a gente já pega uma live. Perfeito. Do período. Lógico, eu vou dizer que foi muito bacana, né? Essa live foi a própria Sônia que me sugeriu nessa data super especial. É dia 13, né? Próximo aí. Ontem foi uma Madonna negra e hoje é o dia de uma Madonna branca. Ontem uma Virgem negra, hoje é uma Virgem branca. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Exato. E hoje ainda é dia 13, que todo bruxo gosta de dia 13 mesmo. Sim. Tem tudo para falar desses temas. Uhum. Deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal. Gente, aproveitando aqui, quem não conhece o nosso trabalho aqui do Abrindo a Cuca, aqui da Itacaterapia, eu convido todos vocês a entrarem, curtirem a nossa página. Toda semana nós temos aí uma live com pessoas especialíssimas como a Sônia. Né? Semana que vem, eu já anuncio, teremos aí o nosso querido Ricardo Hugin, né, que está aí. Está aí, firme. Falando de runas nórdicas, né? Então, é um tema de paixão, né? A gente falar das runas, falar dos nórdicos, e o Ricardo com certeza vai trazer bastante conhecimento. Quer entender nesse assunto, né? E o teu momento, quando você criar esse momento, toda terça fazer isso, você foi iluminado quando eu pus esse nome Abrindo a Cuca, sabe? Porque eu acho que se trata bem disso, né? A cada tema que se traz, a cada pessoa que você traz, as pessoas
vão vir pessoas afins, que têm afinidade com o assunto. Mas, de repente, tem pessoas que não têm, mas vai abrir a cuca, né? Para ouvir isso de uma forma diferente. Foi uma Eu só tenho a agradecer a você. Imagina, eu que agradeço. Nós já estamos encerrando, porque já está quase acabando o nosso tempo. Ok. Eu gostaria muitíssimo de agradecer você, meu bem. Você é maravilhosa, você é um poço de conhecimento e é sempre muito bom aprender com você, né? Eu gostaria muito que você desse suas considerações finais, agradecesse o pessoal e deixasse uma mensagem para todo mundo neste momento agora. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar desses temas, de poder trazer isso para o mundo, para as pessoas, de ter tido coragem de trazer uma coisa que vive comigo há muitos anos e sentindo cada vez mais a necessidade nesse momento, principalmente que estamos vivendo. Então, ter espaços para poder falar sobre isso, para poder trazer para as pessoas, isso me deixa imensamente feliz. E poder também perceber na tua maneira de ser, na tua maneira como você essa abertura, eu não sei se eu poderia dizer como humildade, mas essa vontade de querer aprender também, né? E que a gente sabe que por mais conhecimento que a gente tenha de alguns assuntos, a gente nunca sabe nada, né? Então, sempre temos que aprender, sempre aprendemos um com os outros. Se não for por toda uma fala de conhecimento, citando grandes autores ou datas, seja pela própria atitude da outra pessoa. E o que eu aprendo com você, Bruno, é justamente que você é como você é. Eu te conheci lá, né, onde a gente se conheceu na nossa iniciação, e eu tenho certeza que se a gente se encontrasse ali fora, você seria dessa forma, e é assim que você é na telinha. Eu acho isso um grande aprendizado para as pessoas. E aprender a reconhecer um ser humano que é como é, que claro que também tem lá seus problemas, como eu também, né? Sombras, muitas sombras. Sim, todos nós temos. Você acha que estamos aqui de volta por quê? Pois é. Além de resgatar a bruxa, resgatar tudo que fizemos, ainda temos muita coisa. Mas, enfim, é isso. São trabalhos novos, de maneira nova, que nasceram para mim na pandemia e eu tenho muito a agradecer pelo espaço que você tem me dado. Imagina, é um prazerzão para mim e tenho certeza que para todo mundo que está assistindo ou que irá assistir essa live posteriormente. Você é maravilhosa, de verdade, sou seu fã, de verdade. E eu agradeço as meninas também que estão aí, né? Que estão estão falando, estão ajudando, né? Então agradeço vocês que estão comigo, que já me conhecem, agradeço aqueles que não me conhecem, agradeço aqueles que ainda vão assistir e que a grande mãe abençoe a todos, que a grande mãe possa trazer no coração de vocês aquele acalento que vocês mais necessitam nessa hora. Que assim se faça. Que assim se faça. Novamente, quem não conhece a Sônia ainda, que não segue, vai lá no Instagram dela, segue, @SôniaMariaMentora, tudo junto. Quem não curtiu ainda a Itacaterapias, curte aí, @Itacaterapias, tudo junto também. Toda semana tem uma live bacana, ou sobre magia, ou sobre oráculo, ou sobre terapia, ou sobre qualquer tema interessante que vocês acharem interessante a gente traz. E terça que vem temos o compromisso com o Ricardo. Ricardo Huguen aí, não pode esquecer. Gente, um grande beijo que vai acabar em 10 segundos. Beijo, 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 beijo. Gratidão, meu amor. Até a próxima. Até.